Bom dia, Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Hoje, a Arquidiocese de Fortaleza vai realizar daqui a pouco, às 7 horas da manhã, saindo lá da Igreja Nossa Senhora da Saúde do Mucuripe, a caminhada penitencial. Ainda dá tempo para você que está acordando agora, porque nós vamos sair às 7 horas da manhã, a grande concentração, os ritos iniciais, lá na Igreja Nossa Senhora da Saúde. Então, nós vamos sair conduzindo a cruz, primeiro o nosso arcebispo com os padres, depois os fiéis, pela Avenida da Abolição, pela Avenida Pessoa Anta, historiador Raimundo Girão, pela aquela avenida que chega até a Catedral Metropolitana de Fortaleza, a Avenida Alberto Nepomuceno. Então, você já tem o itinerário da caminhada. Se você não tem tempo de chegar à Igreja Nossa Senhora da Saúde, poderá ficar no aterro da Praia de Iracema, aguardando a caminhada, que fica ali na historiador Raimundo Girão, também ali nas imediações da Catedral Metropolitana de Fortaleza, quando será encerrada a caminhada penitencial com os ritos finais da Santa Missa, celebrada por nosso arcebispo, Dom José Antônio, celebrada por vários sacerdotes que acompanharão o povo de Deus durante todo o trajeto, também ouvindo as confissões. Mas nós estamos vivendo o período quaresmal, um período rico da Igreja, e não temos outra notícia maior para lhe falar sobre, além da caminhada penitencial, que faz parte também dessa caminhada quaresmal, de falarmos sobre Quaresma. Por isso que o programa Semeando convidou nesta manhã o seminarista que vai se apresentar para você agora, e eu já faço uma pergunta a ele. O que é a Quaresma? Bom dia, telespectadores do programa Semeando. É uma grande alegria estar aqui com vocês, com nosso amigo Ibiapina. E meu nome é Jairo, sou seminarista da comunidade Shalom. O que é Quaresma, né? Qual a importância desse tempo para a igreja? Bem, nós podemos dizer que Quaresma é um grande retiro. Seguindo os passos de Jesus, que passou 40 dias no deserto, e lá foi provado, foi tentado, a igreja nos propõe, a liturgia nos propõe esses 40 dias que antecedem a Semana Santa. São 40 dias que a igreja nos convida a nos dedicarmos à oração, nos dedicarmos à penitência, nos dedicarmos também à caridade. E assim crescermos nessas 3 dimensões que a própria igreja nos orienta, né? É um tempo muito favorável para que você, para que eu, possa reparar a minha vida, reparar as brechas que eu tenho deixado, nesse tempo nessa vida que nós vivemos, nesse corre-corre do dia a dia, que muitas vezes nós nos esquecemos até mesmo das coisas espirituais. Eis o tempo favorável, eis o momento da graça, de crescermos nesta penitência, crescermos na vida de intimidade com Deus, crescermos na vida de caridade. Seminarista Jairo, uma alegria estar recebendo hoje no nosso programa, neste momento forte da igreja em que celebramos esse período, nessa caminhada quaresmal. Hoje também estamos nos preparando, daqui a pouco, participarmos da caminhada penitencial. Logicamente que nessa Quaresma é um exercício espiritual, oração, jejum, penitência. A igreja nos dá esta pista de como nos conduzir nesse exercício espiritual. É como se a gente entrasse numa academia de fazer o exercício físico, para fazer bem ao nosso físico, e a parte espiritual, que é mais importante para nós, quer dizer, reforçar a nossa fé. Então, vamos falar assim por cada dica que a igreja nos dá. Por exemplo, a importância da oração. Por quê? Na nossa caminhada, é importantíssimo a vida de intimidade com Deus. A vida de intimidade com Deus é a primazia, porque, na verdade, nós somos necessitados de Deus. O homem, ontologicamente falando, do seu próprio ser, ele necessita de Deus. E só com Deus, somente com Ele, ele poderá crescer, ele poderá resolver todas as suas necessidades concretas e reais do dia de hoje.
no nosso dia a dia. Então, quando a igreja coloca a vida de oração, de buscarmos essa intimidade com Deus, é para a nossa ajuda, para a nossa salvação. E aí nos achegarmos mais à missa, temos as vias sacras. É importante dizer que cada momento que nós estamos com Deus, nós escutamos, ouvimos, e é preciso que nós estejamos atentos àquilo que Deus fala. Porque, às vezes, Deus fala para a gente, Deus nos quer falar diante da nossa necessidade, e muitas vezes nós não escutamos. Então, quando a igreja coloca a vida de oração, a igreja convida a fazermos as nossas novenas, a fazermos os nossas atividades espirituais, mas, mais do que isso, também parar e perguntar a Deus: Senhor, o que Tu queres para mim hoje? Qual é a graça que Tu desejas derramar na minha vida hoje para resolver esse problema? Colocar diante de Deus. É um momento oportuno para estar diante de Deus, para perguntar a Deus o que Ele quer de nós. Jairo, e qual a importância neste período quaresmal da caridade? Porque a igreja também nos ensina esse caminho da caridade. Tem até a encíclica agora do Papa sobre Deus Caritas Est, que fala assim da necessidade do ser humano de olhar para o outro, de sair de si e perceber a necessidade do outro. Nós vemos isso concretamente quando nós nos deparamos com as catástrofes, né? Com as enchentes aqui no Brasil, com a catástrofe agora no Japão. Nosso coração pulsa, nosso coração deseja ajudar, deseja sair do comodismo, deseja sair desse anonimato. E queremos fazer alguma coisa. É próprio do ser humano esse desejo de amar, esse desejo de concretamente sair de si. A caridade, quando a igreja propõe, nessa época de Quaresma, é tendo em vista essa necessidade que nós temos. Falamos de oração, a necessidade do homem que precisa de Deus, da caridade do homem que precisa sair de si. É interessante porque hoje o mundo, hoje o que nós ouvimos é: seja você feliz, que o mundo gira em torno de você, que os seus desejos, as suas aspirações têm que ser realizadas. Toda a vida de todos gira em torno de você. É impressionante que o homem começa a ser um homem egoísta, um homem centralizado em si mesmo, centralizado nas suas próprias coisas, digamos. E a caridade, ela nos vem fazer sair, nos vem fazer esse êxito, né? Como os hebreus saíram do Egito, é também um desinstalar-se de si, é conhecer o outro, ver o outro como irmão, ver o outro como uma pessoa digna, um filho de Deus. Eu tenho um irmão que às vezes passa necessidade, que às vezes precisa até mesmo de um carinho, de uma atenção. Então, a caridade, ou a esmola, ou conversar com aquela pessoa mais esquecida, ou até mesmo com o seu vizinho, ver a necessidade do vizinho. A esmola ou a caridade, como a igreja nos coloca, ele tem esse poder de nos arrancar do nosso egoísmo, de nos arrancar de nós mesmos. Essa é a beleza da caridade nesse período agora de Quaresma. Graças a Deus, nós estamos vivendo este período quaresmal e um dos princípios também que a igreja nos ensina é a penitência. Por quê? Bem, eu já comecei a falar na caridade do nosso mundo egoísta e egocêntrico. O ser humano hoje, nós homens hoje, somos anêmicos na vontade. É impressionante como tudo que nós tivermos vontade de fazer, nós temos que fazer, porque se não fizermos, nós estamos frustrados. Nós estamos frustrados, nós somos seres humanos, muitas vezes guiados apenas pelos instintos. E a sabedoria da penitência é uma sabedoria já milenar, né? Antes mesmo de nos conhecermos como gente, a igreja já colocava a penitência, que é essa forma de ajudar a nossa vontade a obedecer a nossa inteligência.
Porque às vezes a gente sabe até que a coisa ali está errada. Eu não devo pecar. Eu tenho aquele pecado ali que eu não devo ir para aquele canto. Mas, devido aos meus desejos, incentivados no mundo de hoje, eu não consigo frear a minha vontade. Então, a penitência, ele vem ser uma ajuda necessária, posso dizer mais, um exercício, tu falaste anteriormente do exercício, né, da academia. Pois é, a penitência é esse exercício. É esse exercício que faz com que a gente saia do nosso comodismo, saia de nós mesmos para acreditar na vontade de Deus, acreditar naquilo que Deus quer para nós, na felicidade, na verdadeira felicidade. E não nos determos apenas nos nossos desejos, na nossa vontade anêmica, como falava. Bem, e hoje nós estamos aí, já daqui a pouquinho, saindo lá da Igreja Nossa Senhora da Saúde, com a nossa caminhada penitencial, quando os fiéis trarão uma cruz de mais de 300 quilos e vários sacerdotes estarão no meio do povo, confessando o povo. Sempre Dom José conduzindo, presidindo esta celebração, antes da saída da caminhada, ele outorga aos sacerdotes, não sei se é o poder de perdoar alguns pecados que somente o bispo pode perdoar. Me explique isso para o povo, como se processa isso, que só o bispo pode perdoar e na caminhada penitencial ele outorga esse poder para os padres perdoarem os pecados. Existe no Código de Direito Canônico alguns pecados que são reservados somente ao bispo a perdoar, porque são pecados graves, pecados que bradam os céus. Por exemplo, o aborto, por exemplo, o homicídio, qualquer ofensa a um padre, a um clérigo. Então, são pecados que a Igreja reserva somente ao bispo poder perdoar. É belíssimo essa semana, essa quaresma, em especial essa caminhada penitencial, porque nos dá, primeiro, o direito de nos penitenciar. Né? Eu já fiz 2 vezes essa caminhada, é impressionante. Né? O ato de piedade popular, o crescer na graça da piedade, mas quando você se depara com essa concessão que o bispo dá aos padres, você vê que ali é um momento de extrema misericórdia de Deus. Muitas vezes nós, nas paróquias, sabemos de pessoas que precisariam encontrar-se com o bispo, se confessar com o bispo, para receber o perdão dos seus pecados, que são pecados reservados só ao bispo. E, nesse momento, o bispo, naquele momento de caminhada, nós temos o bispo e diversos sacerdotes que estão confessando e com a concessão de poder perdoar esses pecados. Assim, é fantástico, porque você faz... Primeiro, você está na missa, né? Começa com a missa. Então, você já está no momento de oração. Segundo, o ato penitencial da missa é esta caminhada. Você vai fazer todo um itinerário de penitência, de sacrifício. A gente costuma dizer, se faz sol, que bom, faz penitência no sol. Se chove, faz penitência na chuva. Que é o momento oportuno mesmo de exercitarmos a nossa vontade, de crescermos na nossa vontade. E mais com esta graça, né? Com esta graça propícia, oportuna, que é da confissão de todos os pecados. E se você, meu irmão, minha irmã, se você, na sua vida, você teve um pecado destes, não perca tempo. É um tempo precioso, o tempo da graça para você. Claro, que lá não precisa ser só as pessoas que têm esse pecado. Lá se confessa todo mundo, né? Lá é belíssimo, assim, fantástico. É uma experiência muito impressionante. Você colocou muito bem essa questão da misericórdia de Deus nesse momento da caminhada penitencial, que nós vamos viver agora, nessa caminhada penitencial, desde a Igreja Nossa Senhora da Saúde até a Catedral, quando o céu se abre, Deus se abre na sua infinita misericórdia para nós que estamos nessa caminhada quaresmal, nessa penitência
também nessa caminhada penitencial, quando teremos as pessoas que têm esses pecados, que só o bispo pode perdoá-los, terão essa oportunidade também de se confessar, não só essas pessoas, como todos nós, pecadores, não é? Já fazemos a nossa confissão e em penitência, encerrando na Catedral Metropolitana de Fortaleza. Então, nós estamos vivendo um momento de misericórdia nessa cidade de Fortaleza, na Arquidiocese, com a nossa caminhada penitencial. Ainda dá tempo para você participar. Como eu falei, se você não tem condições de chegar a tempo lá na Igreja Nossa Senhora da Saúde, você pode aguardar a caminhada lá na Avenida da Abolição, na Historiador Raimundo Girão, ali no aterro da Praia de Iracema. Você pode ficar aguardando a caminhada ali, ou na Pessoa Anta, também ali pela Alberto Nepomuceno, até a Catedral. Então, daqui a pouco nós estaremos lá, os seminaristas, Jairo também, todos nós, comunidade Shalom, todo o povo de Deus, a Igreja de Fortaleza, caminhando em penitência nesse momento importante também da campanha da fraternidade. Durante o trajeto da caminhada penitencial, vários jovens farão a coleta seletiva também no transcorrer dessa caminhada como um gesto concreto dentro do que propõe a campanha da fraternidade. Eu queria agradecer de meu coração, da sua disponibilidade de estar aqui conosco nesta manhã e também dizer para você que gostaria de contar com a sua participação no nosso programa por outras vezes. Eu agradeço também esse momento, tá certo? E me coloco à disposição na medida do possível, mas sempre que vocês precisarem, eu posso estar. Só uma coisa que eu tinha esquecido ainda, que é interessante falar sobre a caminhada, é a indulgência. Sim, é importante. O senhor bispo concederá, pede à Santa Sé, pede ao Papa, e concede, neste momento, a indulgência plenária. O que vem ser indulgência plenária? Nós pecamos, nós vamos diante do padre e tem a absolvição do pecado. Mas ainda temos a culpa, né? Então, o que nós vamos purgar no purgatório? Uma pessoa que faz um mal, por exemplo, um assassino, matou, vai para a cadeia. Passa um tempo lá porque foi condenado. Então, qual o tempo dele? Passar 27 anos lá na cadeia. Ele sai da cadeia. Tudo bem, ele foi perdoado ali a culpa dele, porque ele já cumpriu a pena. No entanto, o mal que ele fez àquela família, o mal que ele fez a ele mesmo. Então, isso é que nós, naquele exato momento do purgatório, nós iremos ser purgados. E com a indulgência, é uma graça que a igreja concede, e vocês vão receber essa graça, essa indulgência, hoje, na missa, por causa desta caminhada, e porque o bispo pediu ao Santo Padre essa indulgência de total, uma indulgência plena, perdão total dos nossos pecados. Louvado seja Deus, perdão total dos nossos pecados. Por isso nós estamos aqui já nos preparando para irmos caminhar na caminhada penitencial. E hoje nós vamos trazer para você ter uma experiência, uma oportunidade de ouvir uma pregação com muita unção do fundador da comunidade católica Shalom, o Moisés Azevedo, durante o Renascer. E realmente eu que estava no Renascer, que ouvi esta palestra, senti que realmente deveria trazer para você que nos acompanha, nos semeando, neste espaço de levar a palavra de Deus através da TV Ceará. Agora você vai ficar com Moisés Azevedo e depois nós voltamos encerrando o programa de hoje. Esta manhã, como no momento final da oração, nós apresentamos para você este ícone. O ícone, o que é um ícone? É simplesmente uma fotografia, uma pintura, um quadro pintado? Não. Presta atenção, o ícone é uma palavra de Deus transcrita em oração pelos monges, escrita através
de uma imagem inspirada. E o ícone que nós temos hoje é um ícone muito belo, porque ele nos remonta ao cenáculo. Você não está vendo, mas eu vou descrever para você aqueles que estão longe ou que estão atrás dele. Ele nos leva para dentro do cenáculo. E no cenáculo, como os Atos dos Apóstolos, o cenáculo é aquele lugar que os discípulos, os apóstolos, se reuniram depois que Jesus morreu e ressuscitou. E lá eles cumpriram a ordem de Jesus, que era ficar em oração, esperando a promessa do Pai, o Espírito Santo de Deus. Mas é interessante saber, os apóstolos, eles não estavam sozinhos. Na passagem dos Atos diz que estava com ele Maria, a Virgem Maria, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim, pelo mandato do próprio Cristo, se transforma na mãe da igreja. Eles estavam com Maria em oração. E o Espírito Santo veio sobre eles e transformou a vida daqueles homens de tal forma que eles transformaram o mundo. 20 séculos depois nós estamos aqui, porque Jesus ressuscitado, glorioso, deu o Espírito dele, o Espírito Santo de Deus, derramou sobre a igreja, sobre os apóstolos, e lhes deu a coragem, a ousadia de ir até os confins da terra, testemunhando que Jesus, que morreu na cruz, ressuscitou, está vivo. Isso diz respeito à minha e à sua vida, e nos convidando a um arrependimento de coração, a uma mudança de vida, que não pode ser feita só com as nossas forças, mas só pode ser feita com o poder do alto, que é o Espírito Santo. E por isso, nós devemos abrir o nosso coração para receber de uma maneira mais plena este poder do alto, que é o Espírito Santo. O amor divino que transforma a nossa vida e muda a nossa história. Meus queridos irmãos, este ginásio Paulo Sarazate, aqui, hoje, este ginásio Paulo Sarazate se transforma em um novo cenáculo. E isso não é feito de linguagem. Isto não é uma palavra dita só para animar os corações. Também, mas não. De fato, quando a igreja, e nós somos igreja, nós somos e participamos da igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, quando disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Esta igreja reunida com Pedro, com seus apóstolos, que são seus sucessores hoje. Quem é o sucessor de Pedro hoje? Quem é? Quem é o sucessor de Pedro hoje? Papa Bento XVI. E os apóstolos, o nosso arcebispo de Fortaleza e os bispos do mundo inteiro, nós estamos unidos a eles quando nós nos reunimos como igreja, na fé da igreja, igreja una, santa, católica, apostólica, fundada por Jesus Cristo, grande e forte porque é de Deus, frágil porque é composta de nós, homens, da nossa humanidade. Mas a igreja de Cristo, que diz, o próprio Cristo: as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E nós estamos aqui reunidos como igreja,
na fé da igreja, e estamos reunidos com Maria. Ela está no meio de nós também. E por isso aqui é um grande cenáculo, e nós estamos rezando. E meu irmão, minha irmã, me escute, porque o que eu estou dizendo não é palavra do Moisés, é verdade, é palavra de Deus. Quando lá nos Atos dos Apóstolos, Pedro disse, esta promessa é para vós e para todos aqueles que de longe ouvirem a palavra de Deus. Não importa que estejamos 2000 anos longe deste acontecimento. Este acontecimento se repete hoje, aqui e agora nesse ginásio. Nós estamos reunidos com a igreja. Como dizia o padre João Paulo ontem, o céu se abre e nós nos unimos ao céu. E o tempo entra na eternidade. E nós estamos no cenáculo, e aqui hoje é o cenáculo. E Deus está no meio de nós. E Jesus Cristo ressuscitado está vivo aqui. E Ele deseja, pela intercessão da sua mãe, a Virgem Maria, derramar sobre mim e sobre você, quem está fazendo o seminário e quem não está. Ele deseja derramar poderosamente, amorosamente, suavemente, fortemente, o amor divino, o poder do seu Espírito Santo. O poder do seu Espírito Santo. E só uma condição para receber esta efusão do Espírito Santo: desejar, querer, abrir o coração. Se você desejar, se você querer, se você quiser, se você abrir o seu coração, se você se unir a Jesus Cristo pela fé, se você se arrepender dos seus pecados, você, através de um ato de fé, hoje, receberá uma nova efusão do Espírito Santo. O seu coração experimentará uma nova efusão do Espírito Santo. A sua vida experimentará uma transformação que suas mãos e o seu coração sozinho não pode fazer, mas que Deus pode, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada, 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 nada é impossível. Até mudar a mim e a você. Isto é possível para Deus. Porque muitos de nós vamos ficando como que desesperançados na vida. Muitos de nós vamos ficando como que cansados na vida. Isso vale para todos. Para quem está fazendo seminário de vida aqui no Espírito Santo, e está tendo o seu primeiro contato. Para aqueles que já fizeram, que estão na caminhada, que estão no grupo. Para os consagrados da comunidade de aliança, da comunidade de vida. Para os consagrados no celibato, como eu. Para os padres. Para as famílias. Nós, às vezes, corremos o risco e nós estamos encerrando o nosso programa Semeando deste domingo, quando estamos já prestes a caminhar na caminhada penitencial. Contamos com a sua presença e com a sua audiência no próximo domingo, se Deus quiser, com o nosso programa Semeando, aqui na TVC, todos os domingos, às 6h30. Obrigado e até o próximo domingo, se Deus quiser.